Bom, gente, no meu último vídeo eu falei sobre experiências místicas. E se você assistiu, já sabe que nem toda experiência mística é acompanhada por insights espirituais, mas muitas delas são. E para falar sobre psicodélicos e espiritualidade, dois assuntos super espinhosos no meio científico, eu convidei o Fernando Bezerra, que é psicólogo analítico, um dos fundadores da Associação Psicodélica do Brasil e uma referência aqui no país nos assuntos que envolvem psicodélicos, redução de danos e psicoterapia. Foi uma conversa super rica. A gente falou sobre ciência, sobre as experiências psicodélicas e sobre espiritualidade a partir do viés da psicologia, e aí da psicologia analítica, no caso, né? Para quem gosta do Jung ou tem curiosidade de saber mais, no final ele fala sobre o processo de individuação, alquimia. Tá sensacional. Para quem se interessa por psicoterapia assistida com psicodélicos, quer estudar mais, quer se aprofundar no assunto, esse vídeo tá uma preciosidade. Oi, gente! Tô aqui hoje com o Fernando Bezerra, da Associação Psicodélica do Brasil. Ele é psicólogo analítico e a gente vai conversar hoje sobre espiritualidade, psicologia junguiana e psicodélicos. Não, primeiro agradecer, né? Porque a, a Priscila Cibina, né? A Priscila, para mim, é uma querida, né? O canal que vem sendo construído assim com todo afinco, esmero, que a gente percebe, tecnicamente muito comprometido, muito bom. Então, é um prazer estar aqui, né? Participando. Ai, Então, obrigada. eu estou atualmente, é um tema que eu estudo há muito tempo. Desde 2010 eu tenho canais onde eu escrevo sobre esse tema, né? O enteogênico, antes, desculpa, 2008, por aí. O enteogênico, que foi em 2008, 2009, o Portas da Percepção, que durou 9 anos no Rempadão. Então, e atualmente estou fazendo meu doutorado, né, sobre suporte a bad trip. Fiz meu mestrado nesse campo da arte visionária, né, na PUC de São Paulo. Então, e fui um dos fundadores da Associação Psicodélica do Brasil em 2015, por já ter um campo de militância nessa área, né, por estar preocupado, além do debate científico, que é fundamental para mim, também que a gente possa fazer articulações em vários níveis, digamos, em vários campos, assim, relativos aos psicodélicos e política de drogas. Então, Fernando, eu fiz um vídeo falando sobre experiência mística. Porque a gente percebe, né, quando a gente vai estudar os artigos que estão investigando o potencial terapêutico dos psicodélicos, que acontece, né, assim, tem ocorrência de experiências místicas, e eles têm observado que essas experiências são preditivas de melhora, né, assim, nem todas as pessoas que melhoram têm experiências místicas, mas todas as pessoas que têm experiências místicas demonstram ter uma grande melhora, né, nos seus quadros. E, bom, então eu fiz esse vídeo, né, para aprofundar um pouquinho mais sobre a experiência mística em si, que aí eu vou trazer aqui rapidamente uma definição, né, do que é a experiência mística, que segundo o Stacy, que é um teórico, enfim, que eles se basearam no artigo, a experiência mística seria um senso de unidade e que poderia ter um caráter extrovertido, né, quando a pessoa sente uma conexão com o todo, com todos os seres vivos, ou um caráter introvertido, que seria uma sensação de dissolução máxima de ego, de perda, né, dos limites, de você não saber onde que você termina, né, onde seu corpo termina e onde começa o resto. E é importante colocar também que nem toda experiência mística é acompanhada por insights espirituais, mas uma grande parte é. Bom, e aí os estudos científicos com psicodélicos estão tendo que lidar com esse tipo de fenômeno, né? Que é um fenômeno que desafia a lógica mais cartesiana e materialista, né? Que é muito característica do paradigma científico com o qual a gente está acostumado, né? Bom, então, nesse vídeo, eu pretendo ir, né, com você explorar mais essa parte da espiritualidade, né? Como é que isso se relaciona com a psicologia junguiana, com os psicodélicos, enfim. Ainda é um assunto espinhoso, né, assim, para poder conversar. Dentro da própria psicologia, né, é delicado falar sobre isso. O próprio Jung sofreu muitas críticas, né, por ter falado abertamente sobre espiritualidade, por ter usado alguns termos, né, como alma.
E aí eu queria saber como que você, como psicólogo analítico, entende a espiritualidade, né? Como é que isso aparece na clínica, como é que isso pode ser trabalhado no processo terapêutico. Bem, é um universo, né? Que você tá trazendo, assim, de fato não é muito simples, né? A gente conseguir falar rapidamente sobre esse tema, mas de fato eu acho que em primeiro lugar, assim, o tema que você iniciou, né, a sua fala, eu acho que não só a experiência mística ou a experiência de pico, ela traz, na verdade, toda a experiência psicodélica já traz uma dificuldade epistemológica, em particular para o campo da ciência moderna, né? E é bem incrível mesmo assim as pesquisas que têm sido feitas. Eu acho que dá para se destacar bem o grupo da John Hopkins, né, com Griffiths e o Johnson e outros pesquisadores desse grupo, exatamente por tentar experiências pós-positivistas com essa característica de estudo do cego, né, com toda a metodologia de pesquisa clínica contemporânea, mas com essas características dentro do campo positivista, né? Fazer isso sobre psicodélicos e ainda sobre a experiência da religiosidade, com a experiência mística. Então, isso é bem incrível, porque a experiência psicodélica, ela muitas vezes se caracteriza já pela presença constante, né, do inconsciente, da presença do inconsciente, essa emergência do inconsciente. E o inconsciente, ele não tem, de fato, a mesma lógica. Então, claro que, por exemplo, a gente consegue identificar a lógica clássica, uma lógica aristotélica, quando a gente está na consciência ordinária. Então, só que a experiência psicodélica ela vai trazer, muitas vezes, aquilo que estava fora da lógica clássica. Então, por exemplo, um paradoxo que pode aparecer, né? Ao mesmo tempo você sentir que está morrendo, né, ou que é o fim do seu tempo, o fim da sua vida, e ao mesmo tempo sentir, no exato mesmo momento, sentir que o tempo é infinito e que você está numa eternidade, assim. Então, esses paradoxos de sentir que você está, por exemplo, num estado no inferno, por exemplo, e daqui a pouco tem uma luz que é a divindade ali no meio do inferno, assim, esse tipo de relação, né, ele quebra um pouco uma certa lógica, uma certa coerência, por assim dizer, da mente racional. Então, isso é muito difícil você estudar, especialmente a parte qualitativa da experiência psicodélica, né? Não é muito difícil fazer uma pesquisa clínica, no sentido de tentar comparar, né, se o psicodélico tem um efeito melhor do que um placebo, ou se comparar com outros tratamentos farmacológicos ou com a psicoterapia. Você consegue montar grupos controle, grupo experimental e fazer pesquisa. Agora, compreender a emergência desse tipo de experiência é um pouco mais complicado. Você vê que o Grof, né, é bem aceito no universo psicodélico, assim, o Stanislav Grof, um psiquiatra tcheco famoso, né, que escreveu LSD Psychotherapy, por exemplo, mas ele não é muito bem aceito no campo da academia, né, no campo da psicologia, psicologia transpessoal, né? Mesmo a psicologia junguiana, como você falou, né, o Jung teve a ruptura dele com o Freud, também relacionado a jogar a psicanálise no lodo do misticismo, por exemplo, que o Freud acusou ele. Então, eu acho que esse primeiro ponto é essa dificuldade epistemológica, né? É uma dificuldade para tratar dessa qualidade de experiência, então, o primeiro ponto que não é simples. E aí, a gente está falando de uma experiência que traz, além desse universo paradoxal, muitas vezes uma inefabilidade, né? Um inefável. Então, é muito difícil para as pessoas colocarem em palavras essa modalidade de experiência, essa experiência mística. E como é que a gente vai tratar e como é que a gente vai cuidar disso? Seja no campo da psicoterapia, seja no campo científico. Como elaborar esse processo, né? Como elaborar essas experiências, como integrar essas experiências. Porque são experiências, né, que vão trazer a luminosidade característica, né, o afeto, uma intensidade afetiva muito maior do que a que a gente costuma ter na vida de vigília, na consciência ordinária. E é exatamente isso que vai marcar essa característica psicodélica como ampliador da consciência. Então, por exemplo, quando a gente tem a brincadeira lá do Aldous Huxley, né, com Humphrey Osmond, quando eles estão criando o termo psicodélico, eles falam, né, to fathom hell, also angelic, take a pinch of psychedelic, né,
para cair no inferno, só Angélica toma uma pitadinha de psicodélico. Então, você vai tomar aquela pitada e você voa, né? E esse voo vai te levar, essa viagem vai te levar a caminhos de grande intensidade da alma, acessando um campo da experiência do inconsciente de uma profundidade que na psicologia analítica a gente vai interpretar, entender como do inconsciente coletivo. Então, assim, não é uma experiência que você consiga facilmente traduzir para palavras, colocar nessa linguagem racional. Então, não é um campo fácil de se estudar, de se compreender, mas veja, isso não me impede de dizer que essas experiências místicas têm um grande impacto no efeito psicoterapêutico do uso de substâncias psicodélicas. E mais do que isso, mesmo usado para pessoas que não têm quadros psicopatológicos claramente definidos pelo DSM ou pela CID, a gente vai ver que nesses estudos exatamente que você tem, por exemplo, uma alteração da personalidade. Alteração, por exemplo, de abertura, no estudo de relação de estudo de estado-traço, né? Você vai ter uma abertura da personalidade. Então, isso é interessante, porque é uma abertura ao novo, né? Então, isso envolve uma certa confiança na produção de realidade, na interação com a realidade. E são fatores também preditivos importantes para o campo da saúde mental. Então, eu vejo assim que a gente tem ainda muito a estudar nesse campo. No campo da psicologia analítica, eu acho que ela pode nos ajudar a compreender um pouco melhor, né, essa modalidade de experiência, especialmente pensando, né, o que caracteriza essa produção de fantasias, essa produção de imagens, porque quando a gente vai pensar né, o que é essa experiência, né, que vai caracterizar, por exemplo, essa inefabilidade, como eu falei, né, essa experiência de unidade, de perder a relação, o limite do meu corpo, do meu corpo com o mundo, né? Quando a gente vai pensar nessas características da experiência, né, nessa luminosidade da experiência, a gente não está falando simplesmente de uma experiência de revelação daquilo que foi reprimido ou recalcado. Isso faz parte da experiência psicodélica. A gente tem que lidar com elementos que a gente chamaria de sombra na psicologia junguiana, né? Que é exatamente isso que foi não só reprimido, recalcado para o inconsciente, porque era ego-distônico, porque eu não me identificava com esses elementos, mas também tudo aquilo que foi subvalorizado. Então, por exemplo, eu posso ter uma bela habilidade como artista, mas eu escolhi fazer engenharia e aquilo não é valorizado. Eu não quero me ver como artista, não quero ver esse talento, por assim dizer, que eu tenho, porque aquilo não está bem relacionado com aquilo que eu identifico como sendo a minha identidade, né, do eu. Então, eu posso jogar também essa característica. Então, em geral, na sombra, há vários potenciais. Mas, veja, essa experiência religiosa parece que extrapola esse campo. Extrapola e traz justamente visão de serpentes, né, vórtices. A gente vai ver, tem gente que tem experiência com entidades, ou alienígenas, ou parentes de vidas passadas, ou, desculpa, experiências de vidas passadas, ou experiências de parentes mortos. Então, o que caracteriza, né, essa experiência? A gente, no campo da psicologia, eu acho que é uma coisa que Jung deixa muito claro, né? É que, assim, embora ele tenha sido acusado de místico, né? E aí a vida particular dele não pode se misturar com o que é obra científica, mas eu diria que ele deixa uma coisa muito clara para a gente, que se alguém vem falar para contar essas narrativas para a gente, a primeira coisa é acolher profundamente, é não ignorar. Primeiro ponto, né? A gente tratar com carinho, com cuidado. Porque você está falando do mais profundo da alma daquela pessoa, né? Da psique dessa pessoa. Você não está falando de alguma coisa trivial. Então, atenção, cuidado, né? Na hora de tratar desse tema. Segundo ponto, enquanto psicólogos, né, enquanto profissionais de saúde do campo científico, não dá para tratar essa experiência como se você estivesse tratando, de fato, de um espírito, ou você estivesse tratando como uma entidade. Por quê? Na verdade, porque assim, eu não sei se aquilo eu não sei se não compete à psicologia, né, falar sobre o metafísico. Compete à psicologia falar sobre aquilo que se manifesta, sobre a physis.
Então, aquilo que se mostra, aquilo que se desvela, o fenômeno, né? É isso que eu me relaciono. Então, se a pessoa está me trazendo uma experiência com uma entidade que falou para ela ter várias revelações, essa é uma experiência psicológica, né? Então, a experiência do extraordinário, do religioso, ele é sempre mediada pela psique. É aí que eu posso entrar, aí que eu posso falar, é aí que eu posso compreender esse processo, até esse ponto. É o meu limite também, né? Enquanto psicólogo. Nada impede ela levar para o campo religioso, levar para a sua, né, para sua Uhum. religiosidade em particular. A gente vai lidar muito com a interpretação que a própria pessoa traz para a experiência, né? Se ela acha que foi uma projeção, a gente lida com isso. Se ela acha que foi um espírito, a gente lida com isso. Porque no fim das contas, assim, não importa muito, né, assim, pra gente o que que é, se é real, se não é real. Importa pra gente lidar com a realidade psíquica daquele sujeito, né, assim. Mas com o fenômeno, né, e com o que que aquilo ali provoca na pessoa. Não, sem dúvida. Eu acho que importa também, além dessa lidar com essa realidade psíquica e perceber o que daquela experiência faz parte do processo de individuação daquele sujeito, né? Então a gente está falando de um processo singular, de um processo único, onde esse sujeito vai ampliando o seu campo de consciência ao longo de toda a sua trajetória de vida. E aí, onde se insere essa emergência espiritual, essa experiência mística, essa experiência de pico na vida desse sujeito, né? Então, como ele vai trabalhar, como ele vai elaborar, como ele vai integrar aquilo. Então, o Jung, ele chega a falar num texto no livro Natureza da Psique, chamado Função Transcendente, né? Ele fala que essas experiências, né, não propriamente a experiência própria religiosa, né, é a experiência do inconsciente coletivo, a experiência do inconsciente, ela vai produzir um tensionamento com a atitude consciente do sujeito. Então, por exemplo, se eu vejo um ser ou tem uma mensagem espiritual, aquilo traz uma compensação. Ou seja, aquilo traz algo que vai trazer uma possibilidade de ampliação da minha consciência por uma atitude unilateral do ego, por uma atitude unilateral que eu desenvolvi na minha vida e que a minha psique auto-organizada vai trazendo para que eu possa, então, me desenvolver. Então, há um processo de desenvolvimento. Agora, como o sujeito pode trabalhar isso na medida que há uma dificuldade de colocar em palavras, na medida que há uma dificuldade de trazer isso, né, para o campo da consciência, elaborar isso no campo da consciência? Uma das alternativas é a arte. Então, por exemplo, eu sempre vejo isso, dialogo muito com pessoas que têm esse tipo de experiência, e é muito comum mesmo que um bom resultado seja encontrado quando a pessoa, às vezes, faz uma poesia daquela experiência, ou pinta a experiência, ou dança a experiência, né? Eu acho que existem vários modos da gente trabalhar isso, né, no corpo, ou trabalhar isso de forma não verbal, que podem contribuir para que aquela experiência, de certo modo, ela consiga ser elaborada e integrada. Então, integrar a experiência, quando a gente fala isso, né, esse processo de integração, é fruto de uma relação dialética de tensão entre consciente e inconsciente, né? Então, quando você tem essa tensão, qual é o papel do psicólogo? Qual é o papel do redutor de danos também, quando está atendendo alguém numa festa que está passando por uma bad trip espiritual, por exemplo, uma crise, que é muito comum, né? O papel é criar um suporte. Criar um suporte, por exemplo, é o que a gente chama de criar o vaso alquímico, tá? Onde aquela ebulição possa acontecer. Então, tem um fogo. Aquela experiência está trazendo o quê? Um fogo. O que traz o fogo? O fogo, ele vai, digamos, desmaterializar, né? Ele vai transformar, por exemplo, aquilo que você coloca na água quente, aquilo vai virar vapor. Então, de certo modo, você Transmuta, está né? transmutando a matéria. Agora, esse processo de transmutação, de mudar de fase da matéria, por exemplo, ele é um processo que precisa de uma mediação, precisa de um vaso, para que aquilo não se torne uma mera desorganização. Então, naquele vaso é possível a transmutação, a transformação. Então, a psicoterapia ou a redução de danos, por exemplo, vai criar um espaço de segurança, porque a pessoa precisa o quê? Ela precisa olhar para aquela experiência, ela precisa interagir com aquela experiência, interagir com esse processo que o inconsciente traz, que o self traz. Então, a partir do momento que ela tem a coragem de interagir com isso, de mergulhar nessa experiência, então a gente tem a possibilidade de
não de ser uma soma. Eu era muito racional, não tinha atenção a meus sentimentos, e aí, quando eu não tinha atenção aos meus sentimentos, aos meus afetos, eu ia e atropelava as pessoas, eu era grosseiro com a minha família, eu era grosseiro porque eu não olhava assim, o que era legal, o que não era legal, o que era bom, o que era ruim para mim ou para o outro, não tinha essa relação. Aí eu percebo isso, mas assim, essa relação não é meramente uma relação de soma, de somar o que eu fazia com que o inconsciente aparece, me trazendo uma voz, por exemplo, né? Mergulhe no amor, não importa o seu coração, não importa o seu afeto, o seu sentimento, você não está olhando para isso, né? Então, essa tensão, ela, na verdade, se ela suportada, a ideia é que possa surgir um terceiro termo, que novamente não existe na lógica clássica, né? Era chamado tertio non datur, não há um terceiro termo, né? Então, esse terceiro termo é a possibilidade de a criação de algo novo, do símbolo, do próprio simbólico. Então, o símbolo, quando a gente entende na psicologia analítica, ele é justamente aquilo que reúne dois aspectos de uma mesma moeda. Então, ele reúne a realidade consciente com a inconsciente a partir da emergência de um novo termo. Então, quando você junta esse novo termo, agora eu passo a ter uma nova atitude em relação ao mundo, o que acontece também ao mesmo tempo? Eu consigo ter mais energia, uma energia proveniente que estava no inconsciente, estava nesses complexos, nessas imagens arquetípicas, e parte vem para a minha consciência. E é uma nova jornada, porque assim, há riscos também de eu ficar, né, achar que eu sou um deus sozinho, eu sou egocêntrico, que eu sou demais, que olha como é que eu sou maravilhoso, olha como é que eu sou espiritualizado, olha como é que eu sou isso, que eu sou aquilo. Há desafios, né, nesse processo, mas é um processo necessário para a individuação de cada um de nós. O que justifica muito bem por que a experiência espiritual, por que a experiência de pico, por que essa experiência mística, ela está muito relacionada a um efeito terapêutico, né? Agora, claro, você vê um dos estudos acho que é o de 2011 do Griffiths e outros, né, porque são vários autores, ele vai mostrar que tipo, 70% mais ou menos, teve experiências místicas. Nessa pesquisa em estudo controlado, né, num ambiente controlado e suportivo, né, de suporte. Mas 40% quase tiveram experiências de ansiedade, experiências, digamos, de alguma bad trip em algum momento, de alguma crise, né, em algum momento. Então, porque, de fato, a gente, quando entende esse processo de experiência de pico, né, e isso a gente vai ver até lá no Lewry, né, no Experiência Psicodélica, vai ver em vários materiais, ou na própria alquimia, nesse processo, que é muito recorrente que a pessoa primeiro mergulhe na nigredo, mergulhe num estado de putrefação. Os xamãs eram desmembrados nas suas experiências iniciais, né? Muitas vezes, quando estava virando xamã, ele sentia o corpo despedaçado, os membros despedaçados. Então, essa experiência de terror também, muitas vezes, é uma morte simbólica, né? Então, muitas vezes, algumas coisas precisam morrer, algumas coisas precisam... a gente precisa permitir essa morte para que outras nasçam. Então, muitas vezes eu já vi, atendendo pessoas na redução de danos, a pessoa chega lá, eu estou morrendo, tira isso de mim, pelo amor de Deus, né? Se você for um redutor de danos que não tem muita experiência, você fica desesperado, arranca o cabelo, né? E você vai ficar, o que eu faço aqui? Meu Deus, eu tenho que tirar isso daqui. Não tem que tirar nada. Respeita a experiência do outro, sabe? Respeita que... porque justamente assim, estar do lado, você estar acompanhando e criando essa relação de confiança, para que ela possa, então, olhar para a própria morte, olhar para o Groff fala uma vez isso, né, do inferno, tipo, o paciente estava no pior dos infernos, o que você faz? Assim, tipo, ele tem que viver o inferno dele, né? Tipo, você Abraço, não tem... capeta. Abraço capeta, assim, tipo, porque não tem, né? Porque, assim, no momento que a gente... isso é uma coisa que o Jung fala muito, no momento que a gente abraça a nossa sombra, no momento que a gente consegue dialogar com a nossa sombra, muitas vezes nesse momento que a nossa sombra se torna menos obscura, né? E o próprio William Blake, que tem a famosa, né, a famosa frase, né, se as portas do infinito fossem abertas, tudo seria tal como é infinito. Ele tem um livro que é incrível quando ele fala isso, que é o matrimônio do céu e do inferno. Então, esse, de certo modo, esse matrimônio, né, que faz com que a gente consiga elaborar um pouco mais também experiências terríveis para chegar também a ter uma experiência paradisíaca, uma experiência de iluminação provisória, né? Perfeito.
você falou sobre o processo de individuação. Você pode explicar um pouquinho melhor o que é o processo de individuação? Talvez aí se der para fazer alguma relação com a alquimia, né, para ilustrar esse processo, como que isso funciona? Então, o processo de individuação, né, ele é um processo que transcorre durante toda a nossa vida. Então, ele faz parte de um processo de integração, tá, do próprio inconsciente que vai desenrolando ao longo da nossa vida. Agora, é claro que quando a gente está falando, por exemplo, da criança, né, é um processo de... A individuação da criança é a formação da própria consciência. É um outro universo. Então, Uhum. o Jung vai comentando que na medida que a gente se torna adolescente, tem uma série de fases da jornada do herói, por exemplo, que o Neumann também fala bastante, né? Então, tem toda uma jornada de desenvolvimento da consciência, de importância de criar uma unilateralidade. Aí que tá, parece às vezes quando a gente fala unilateralidade na psicologia analítica, a gente está falando uma coisa muito ruim. Não, é ótimo. Inclusive, a unilateralidade da ciência também é ótima. É ótima para depois ser quebrada também, porque ela demanda Uhum. de, né, ouvir outros saberes, reconhecer outras práticas, reconhecer outros campos que não apenas o científico. Mas, no primeiro momento, é muito bom. Assim, é muito importante que a gente tenha uma capacidade de elaborar e se adaptar também ao mundo. O que acontece é que na psicologia analítica o Jung vai falar que há também um processo de adaptação interior, né? Então, a gente muitas vezes se adapta ao mundo externo, ao trabalho, né? Por exemplo, hoje esse universo capitalista meio tenebroso, assim, né? Se é que a gente consegue se adaptar bem, mas a gente precisa um mínimo de adaptação ali para conseguir, né? Buscar alternativas para lidar com tudo isso. Agora, tem um processo que vai demandar a nossa atenção, que é o processo de adaptação interior. Para algumas pessoas, ele chega muito cedo, assim, há uma demanda logo de desenvolver, né, de se desenvolver, de olhar para o inconsciente, de olhar para certas fantasias. E para outras pessoas, isso vai aparecer mais tarde apenas, na segunda metade da vida, na metanoia, né? Então, há um momento onde essa cobrança virá, né? Então, se eu sempre procurei, eu preciso fazer uma família, eu preciso do meu emprego, eu preciso disso, daquilo, porque eu vou me adaptando e vou ali correspondendo às demandas da sociedade. Por outro lado, há também uma demanda interior desse meu processo que vai, então, surgir. Então, a individuação, na verdade, seria todo esse processo, né, que está sendo conduzida também como uma relação de auto-organização com o meu psiquismo. Então, quando a gente chama o self na psicologia junguiana, né, o si mesmo, é um arquétipo que a gente vai associar. Ele é bem complicado de entender porque ele tem vários significados na obra do Jungiano, na obra junguiana, né? Entre eles, o self é a nossa singularidade última, que a gente aproxima no processo de individuação. Então, quem eu sou, afinal, mas também o self é um fator de projeção, né? Então, o Jung vai associar o self por exemplo, a imagem de Deus, a imago Dei. Então, por exemplo, quando a gente está vendo, falando assim, esse é o meu Deus. Então, esse é o Deus verdadeiro. Tudo bem, a experiência da pessoa, da cultura, mas continua, do ponto de vista psicológico, sendo uma projeção do self, uma projeção de um fator arquetípico. Então, a tendência a produzir deuses, por exemplo, é uma tendência humana. Então, a gente vai encontrar nas mais diversas culturas essa tendência de produção de imagens de Deus ou de projeção em outras imagens. Eu posso até projetar numa figura de um ditador, ou numa figura outra, numa figura de uma sociedade ideal, e falar, olha, esse é o, né, assim, esse é o sagrado, esse é a grande verdade revelada. Mas há uma certa tendência de projeção do self, que também é, ao mesmo tempo, o todo do psiquismo, né? E o fator organizador do psiquismo. Então, olha a complicação, né? Mas digamos assim que vamos pensar assim que se a psique ela se auto-organiza, então se ela auto-organiza, algo auto-organiza, algo é um fator que produz imagens para que essa compensação seja possível e eu consiga continuar meu desenvolvimento. Então, esse é o self, né? Esse é o si mesmo. Então, na medida que eu vou
desenvolvendo, elaborando esse amadurecimento. Então, eu vou, por exemplo, entrando em contato e confrontando a sombra, eu vou olhando para os meus demônios, eu vou olhando para aquilo que me aterroriza, então eu consigo ir elaborando aquilo, integrando parcialmente, né? Daqui a pouco eu tenho as questões com a ânima, com ânimos, com os arquétipos da contrasexualidade, a questão que eu desenvolvi um gênero, seja feminino ou masculino, seja independente do meu sexo, e aí eu fui desenvolvendo um gênero. Só que na medida que eu desenvolvo certas dimensões de gênero, eu deixei todas as dimensões de um outro ou de outro gênero de lado. Eu não me identifiquei com aquilo. E aí eu não elaborei, eu não desenvolvi aquelas dimensões. Então, assim, é sempre algo, sempre há uma falta, sempre há algo que eu posso desenvolver, sempre há um potencial que eu não olhei, que eu não vi, que eu não senti, que eu não percebi. Então, eu acho que a individuação ela é esse processo de uma tendência do psiquismo a integrar o processo do inconsciente ao longo do tempo, né? Fazendo com que haja uma possibilidade de ampliação de consciência. E só para fazer uma metáfora rápida aqui, né, a gente tem, então, no processo alquímico, né, depois que eu vou lidar com a Nigredo ela vai falar desse processo que a gente já comentou um pouco, né, e depois que você vai lidando, então, com esse negrume, né, com esse mais obscuro que a obscuridade, né, então você vai lidar com esse terror que realmente, assim, eu acho que aparece realmente na experiência psicodélica ou na experiência mística, na experiência de pico, porque é realmente alguma coisa muito impactante, né? Depois que eu vou lidar com esse processo, muitas vezes você lida também com o sol negro, por exemplo, que é um insight que vem da plena obscuridade, assim, é onde eu não enxergo nada, eu estou cego, mas mesmo assim eu vejo alguma coisa. Esse paradoxo, novamente um novo paradoxo, onde mesmo cego eu tenho um insight, mesmo sem enxergar nada, confuso mentalmente, me vem uma luz, me vem alguma dimensão de uma solaridade, um sol negro, né, como se diz na alquimia. E aí isso vai me permitir passar para outras etapas. Por exemplo, na alquimia você vai entrar no blue, no azul, o blue do blues, da tristeza, né? E você tem... porque na alquimia, quando você mexe na matéria, quando você trabalha a matéria, o alquimista também está ali. Então, é uma relação de... essa união mística, né? Esse universo unificado, digamos assim, onde quando eu transformo a matéria, eu também me transformo porque eu estou projetado na matéria. Então, eu vou trabalhando a matéria e vou me trabalhando. Então, se eu coloco o calor na matéria, eu estou causando dor. Eu estou causando dor àquela matéria. Se eu causo dor à matéria, eu também sinto dor. Então, nesse processo, né, de dor, de sofrimento, de tristeza, vai me permitindo, em algum momento, me distanciar também da matéria. Em algum momento, eu preciso perceber que assim, essa tristeza ela é uma tristeza do mundo também. Ela não é uma tristeza do Fernando, ela é uma tristeza que está no mundo, ela é uma tristeza que faz parte de todos nós. Né? Então, eu tenho que me distanciar de um momento para conseguir olhar de longe, e todo esse processo vai fazendo com que eu possa depois chegar em outros processos, como, por exemplo, na albedo, né? na parte branca, na branquidão. E parece que, assim, quando você tem a luz, a revelação na experiência psicodélica, que você chegou lá. Que você chegou agora, eu tive o simbólico, agora eu percebi, agora eu me iluminei. E o curioso da alquimia é que não é nada disso. Na verdade, é justamente o albedo, né? O ouro alquímico, que é um processo que acontece depois dessa brancura. Por quê? Porque a individuação, né, o tornar-se si mesmo, é integrar inclusive a sombra, é integrar inclusive os meus demônios. Então não pode ser essa brancura. Eu preciso justamente conseguir fazer uma conjunção com os meus múltiplos eus. Né? É com o Fernando que é bacana, que é gente boa, é com o Fernando que é babaca com o outro, é com o Fernando, né, que é inteligente, é o Fernando que não consegue entender nada, que se sente ignorante, é o Fernando que... Então, assim, todos nós temos essa multiplicidade, nós temos nossos complexos, paterno, materno, fraterno. Ao longo da vida a gente vai desenvolvendo esses complexos que todos nós temos, são estruturantes do nosso psiquismo. Mas eu só posso mergulhar nisso se eu tiver a coragem, de fato, né, dessa aventura da vida, de me sentir ali seguro para entrar em contato, para aprofundar, né, nessas experiências. Então, eu acho que a experiência, para fechar assim, a minha fala, pelo menos a experiência mística, eu acho que ela é uma das dimensões fundamentais desse processo de amadurecimento. Ela não é a única.
E daí que da importância da experiência psicodélica ela poder estar atravessada por outras dimensões. Mas ela tem um lugar muito importante, justamente porque ela é uma experiência que foge muito ao nosso ordinário. Então, é realmente alguma coisa que os psicodélicos podem trazer que o Rivotril não pode, né? Que o clonazepam não pode, que a fluoxetina não pode. Então, assim, é uma característica, assim como o MDMA tem a característica de trazer uma experiência de empatogênica, de empatia, os psicodélicos eles têm essa característica de poder trazer essa experiência do luminoso, essa experiência de pico, usando o termo do Maslow, né? Perfeito. A gente consegue navegar mais, né, em outros estados de consciência que normalmente não tem acesso. Isso é muito rico, né? Eu, pelo menos, acho muito interessante, assim, quando o ego se dissolve, o que que você está experienciando, né? Tipo assim, você está experienciando uma parte de si mesmo que pode ser, muitas pessoas podem ser que nunca tinham se dado conta, né, de que existia. Nossa identificação com o ego normalmente é muito forte, né? Assim, quem que eu sou, né? Eu sou Priscila. Depois que essa Priscila se dissolve, quem que eu sou? Eu acho que isso traz uma reflexão muito importante para esse processo também, né? Bom, é isso, Fernando. Obrigada. Obrigada mesmo. Foi muito rico. Eu acho que, né, das coisas que você falou, daria pra gente conversar horas ainda, puxar várias coisas, mas eu acho que para essa primeira conversa tá excelente. Muito obrigada mesmo. Bom, se vocês gostaram, deixa aí um like também. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal do Fernando. Ele tem muita coisa legal. Fernando Bezerra com S. E no canal da APB também, da Associação Psicodélica do Brasil. E é isso.